o último episódio presencial desse momento de formação, que eu acho fundamental para todos nós, porque vocês viram aí durante a semana que muita coisa foi alterada, muita coisa nós precisamos sempre atualizar, e uma coisa que eu acho muito importante, antes de começarmos a falar propriamente da prestação de contas, é que nós temos que ter, primeiro, muito claro para nós quais são os nossos objetivos, o que desejamos. E procurar, como disse o Terence ontem, compatibilizar com aquilo que é disponibilizado. Eu posso falar para vocês da minha experiência de captação de recursos junto aos ministérios. Eu trabalhei 16 anos linkada ao gabinete da prefeitura. E uma coisa eu aprendi. Primeiro, a gente não discute com técnico de ministério. Segundo, ele pediu para você escrever feito criança de escola, você escreve feito criança de escola. Não discutam, porque discutir com eles é a pior fria que existe. E atentem-se à questão das documentações e de prazos. E aí eu já começo a entrar, de fato, naquilo que é importante para a gente. Prazo é muito importante, principalmente para quem trabalha com plataformas. Para quem trabalha com plataformas, é fundamental a gente ter um cuidado maior com a questão do prazo de execução das nossas atividades. Não necessariamente você pode e deve deixar para o último dia. Você não sabe o que vai acontecer. A hora que você menos esperar, não tem internet. A hora que você menos esperar, por algum motivo, aquela plataforma dá um bug. Por algum motivo, alguma coisa acontece, porque eu já tive de tudo, eu já passei de tudo. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Eu já tive que sair, para vocês terem uma ideia, quando a gente fazia captação junto ao Ministério das Cidades, por exemplo, eram cartas consultas. E as cartas consultas, você tem que preenchê-las de uma vez e enviar. Porque se você parar em algum momento e voltar, você tem que começar tudo de novo. E as cartas consultas era para a captação de... inclusive era do Céu das Artes. Inclusive era do Céu das Artes. E essa carta consulta, eu tive que ir embora para minha casa, fazer lá, porque na minha casa tinha internet e na prefeitura não. E o prazo era aquele. Entendeu? Então, quando a gente fala muito dessa questão de organização, é justamente para evitar esse tipo de coisa, porque cada coisa que a gente já passou, cada maluquice que a gente já fez para poder garantir o recurso. Eu fiz um amigo nosso atravessar a cidade para fazer uma localização geográfica para mim e ainda ficou errada. Então, assim, são coisas que são do nosso métier, são coisas que são do nosso exercício e que a gente precisa aprender a lidar. Vocês viram aí o probleminha que nós tivemos com a questão da câmera e etc, etc. Então, tudo isso a gente tem que contar. E a prestação de contas, ela é um exercício, eu chamo de exercício, porque começou a execução, começou a prestação de contas. Ela começa justamente na execução. No pensamento, na elaboração, é quando você começa a definir o que você vai buscar, o que você vai querer, na compatibilização com o edital, porque não altera eu fazer um plano de trabalho que não atenda ao que o meu edital deseja. O Terence falou isso muito ontem, e é muito oportuno repetir, e o tanto que repete é pouco. Porque, por exemplo, nós temos que observar, inclusive, as rubricas orçamentárias. Nós temos editais que são para investimento, nós temos editais que são para custeio, nós temos editais que são para investimento e custeio com percentuais definidos, e tudo isso é conferido. Por isso, o cuidado nosso ao executarmos, ao elaborarmos e ao pensarmos. Por isso, a Kate, lá na segunda-feira, disse que a nossa ideia de projeto e de plano de trabalho
ela começava com a planilha orçamentária. E, de fato, começa mesmo. Porque ali, depois de uma leitura apurada do edital, você vai começar a pensar o que é que você vai pedir e o que é que você vai descrever nessa planilha esteja de acordo com o que o edital te permite. Eu tenho percentuais que eu posso gastar com RH, eu tenho percentuais que eu posso gastar com custeio, porque tem alguns editais que você encontra isso. Tem editais específicos, como esse da Paulo Gustavo, por questões óbvias mesmo. Ele é para custeio. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa atenção. É difícil? Não é muito fácil, mas também não é impossível da gente fazer. Desde que a gente se disponha a ler e a entender, que a maior dificuldade que a gente tem é justamente ler, entender, para poder executar de maneira correta aquilo que nós estamos planejando. Então, hoje a nossa fala vai ser sobre a prestação de contas de projetos artísticos e culturais. Essa primeira parte minha, ela é muito mais ampla até, porque ela serve não só para projetos artísticos e culturais, mas de modo geral, até para os outros editais que a Fundação pretende lançar. Nós já tivemos ontem aprovado, hoje são 13, né? 12. Ontem, no Congresso, já está aprovado, inclusive, o orçamento para a Aldir Blanc II. Foi aprovada ontem no Congresso. Então, estou entendendo que não demora muito, está batendo na nossa porta também. É outro plano de ação, é outra sistemática. Hoje, nós já tivemos um contato que nós recebemos, inclusive em e-mail, de uma técnica do Tribunal de Contas da União, já falando sobre o Sistema Nacional de Cultura, que nós vamos ter, e o objetivo realmente é implementar todo o Sistema Nacional de Cultura, e para isso o nosso tem que estar movimentando. Então, nós teremos muitas possibilidades e, portanto, esse é o momento da gente sentar, entender como é que funciona o processo, para que a gente seja exitoso nas nossas tentativas, tá bom? Pode passar, Luana. A prestação de contas envolve a apresentação de duas classes de informação: as informações físicas e as informações financeiras. As informações físicas, o objetivo é acompanhar o desenvolvimento do projeto e daquilo que foi comprometido. Então, a prestação de contas física, eu vou falar o que eu fiz efetivamente, porque depois haverá uma compatibilização entre o que eu planejei e o que eu executei corretamente ou não. Porque a gente tem que prestar muita atenção, inclusive na forma como escreve, para fazer os registros, que são coisas que é importantíssimo a gente ressaltar aqui. A questão dos registros das nossas ações são fundamentais. Fundamentais. E não é só para o portfólio, não é só para o clipping, não é só para isso, não. É porque muitas vezes, principalmente em escola, acontece isso muito. Eu sou originalmente de escola, então a gente faz tanta coisa e não registra. E depois, quando você precisa daqueles registros, de alguma informação ou de alguma coisa que comprove o que você fez, você não tem. Lembrando sempre que as informações devem ser registradas sempre com a data certinha, inclusive com o ano principalmente. Porque qualquer 13 de julho não é uma comprovação, certo? Então, atentar sempre para esse detalhe das informações e principalmente dos registros. Os registros sempre, invariavelmente, com data. E se não tem, vocês podem fazer, inclusive, uma observação do ladinho para não perderem a informação, porque depois a gente esquece e depois nós perdemos esse momento, com certeza. Oi? Tranquilo? E nós temos as informações financeiras. As informações financeiras, o objetivo é avaliar e acompanhar a aplicação dos recursos repassados, assim como das contrapartidas oferecidas pelo parceiro ou conveniente. Essa questão dessa prestação de contas financeira,
ela é muito mais do que refletir o que você efetivamente gastou. Ela tem também o objetivo, neste caso nosso, a Luana deve falar sobre isso, as nossas contrapartidas para Paulo Gustavo são sociais. Como se trata de órgão público, são contrapartidas financeiras, obrigatoriamente. Você só convenia com o órgão público com contrapartida financeira. Então, esse momento aqui é fundamental, inclusive, para a gente ter noção do que é que foi feito com a contrapartida do convenente. Porque não é só do concedente, mas também e principalmente do convenente. Ele precisa ver registrado ali o que você gastou de conformidade com o plano de trabalho que você fez. Então, é importante a gente ter cuidado nessas informações aqui. E outra questão também importantíssima, nós já estamos, a tecnologia tem nos ajudado nesse sentido. E, muitas vezes, usam-se plataformas para se fazerem esses controles. Nós temos hoje, por exemplo, quando formos repassar os recursos para vocês, nós teremos que fazer isso dentro de uma plataforma, dentro daquilo que a gente chama de BB Ágil, que é do Banco do Brasil, porque as contas serão abertas no Banco do Brasil, do Ministério para nós, não de nós para vocês para nós, mas do Ministério para nós sim, é do Banco do Brasil. Então, todos os registros e toda a rastreabilidade, ela pode ser feita dentro desse sistema chamado BB Ágil. Então, ali eu sei que dia que eu passei, quanto que eu passei, para quem que eu passei, certo? E isso já faz parte também da minha prestação de contas financeira. Porque quando você emite um relatório do BB Ágil, já é, de certa forma, uma comprovação financeira de tudo que você já gastou. Então, atentem-se para isso, porque a ideia e o que a gente tem visto é que isso vai acontecer com muito mais frequência. E não só dos ministérios para os entes, mas dos entes para os proponentes também. Porque o que precisa e o que é uma exigência legal é rastreabilidade. O que é isso? Eu preciso saber de onde que o dinheiro saiu e para onde que o dinheiro foi. Então, para fazer isso, eu preciso de um sistema. E por isso, no nosso caso aqui específico, Aldir Blanc também foi BB Ágil. A gente entende que a partir do estabelecimento da política da Aldir Blanc II, eu não sei se vai ser usado o mesmo sistema, a mesma plataforma. Honestamente, ainda não sei, porque existem muitas questões ainda a serem avaliadas e a serem observadas. Mas, de qualquer forma, fiquem atentos, porque essa questão de tecnologia ela é importante e a gente provavelmente vai cada vez mais caminhar nessa direção. Haja vista, por exemplo, a forma, inclusive, de inscrição nos editais, né? Que a gente normalmente faz, no nosso caso específico lá da Fundação, a gente faz sempre pela plataforma Prozas, que evita das pessoas ficarem tendo que levar documento, aquela reclamação eterna que perdeu o documento, que levou, não sei o que aconteceu. Então, está tudo registrado, tudo eletronicamente. Precisou, é só acessar ali aquela área para você ver se o proponente pôs ou não pôs o documento. E atenção, para habilitação, é preciso um cuidado redobrado. Ontem, ouvindo o Terence, ainda estava me recordando de uma experiência nossa. Nós fizemos uma inserção de uma proposta muito boa na lei de incentivo do Estado, naquele sistema que ele mostrou para vocês ontem, plataforma de fomento. Tudo perfeito, tudo certinho. No último dia, nós precisávamos de uma declaração do responsável pelo proponente, que no nosso caso era uma assinatura do Cássio. Eu fiz o Cássio sair, nem sei de onde, para
ir na fundação, preencher para a gente, assinar para a gente colocar no sistema. Muito bem, quando deu 6h30, nós tivemos um pico de energia. E o pico de energia nos custou o projeto. Porque nós inserimos, achamos que estava tudo beleza, estava tudo cumprido, e aí veio, aí é que é duro, né, gente? O duro é quando você recebe a devolutiva, né? Que aí eles colocam lá, inabilitado porque faltou o documento X assinado. Aí você estava com o projeto inteiro, e ainda colocaram por baixo assim, a proposta é muito boa, o projeto é excelente, só que faltou o documento. Então, assim, isso acontece. E para evitar isso, é importante que a gente esteja preparado e que a gente se organize para que isso não possa acontecer, ou que a gente não fique sujeito a isso. Já passei isso demais, gente, e não recomendo, porque você fica num nível de estresse absurdo, tá ok? Bom, todos os executores têm o dever de apresentar a prestação de contas final, dependendo do seu concedente, até prestação de contas parcial, dependendo do seu concedente, dependendo do seu edital. Ele vai acompanhando a execução. Então, nós temos que ter isso aqui muito claro. Isso aqui é obrigação realmente. E quem deseja captar recursos públicos tem que ter isso aqui muito claro. Isso aqui não é fácil, não é uma coisa que possa ser flexibilizada. A gente escuta muitas narrativas, muitas. E a gente precisa saber filtrar isso. Na Aldir Blanc 1, por exemplo, por uma questão de inabilidade, talvez, por uma questão de falta de tempo para explicar para as pessoas, por talvez não ter claro quais eram os mecanismos e como nós poderíamos fazer. E aí eu faço um recorte em relação às controladorias, às procuradorias, tá? Que têm interpretações divergentes para a execução e muito dificilmente entram em acordo. E isso prejudica muito porque levou muitos municípios, muitos entes que a gente chama, né, a terem problemas com a prestação de contas da Aldir Blanc 1. E, por conta disso, terão problemas para receber Paulo Gustavo. E a gente viu que todo o encaminhamento foi assim no sentido, não, vamos facilitar tudo, vamos flexibilizar tudo. Fiquem atentos e olhem já com o pezinho atrás, porque muitas vezes aquilo que se vende com muita facilidade não necessariamente vai nos atender lá na frente ou vai facilitar a nossa vida lá na frente. Tá? A prestação de contas final é aquela a ser apresentada na conclusão do projeto. Quando se faz, principalmente, quando eu falei para vocês ali da prestação de contas parcial, é quando se faz os repasses do recurso de forma parcial. Então, para você receber a segunda, no Estado, inclusive, principalmente na CETOP, que era a Secretaria de Obras, né, do Estado, para você receber a segunda parcela, você tinha que prestar contas da primeira, do que você executou com a primeira. Por isso que eu falei dela parcial. E tem alguns editais, fora esses que nós estamos praticando agora, mas tem alguns editais que fazem prestação de contas parcial. Tá? Então, atentem-se para isso e estejam certos de que, principalmente, por que é que a gente faz um repasse para vocês de forma única? Justamente para evitar que vocês tenham que fazer prestação de contas parcial. Então, a recomendação do Ministério é uma parcela única, porque ali a pessoa executa aquilo que ela se propôs fazer de uma vez só, e ela presta contas uma vez só. Tá? Para não criar problema, até porque a gente não teria também condição de acompanhar, porque são poucas pessoas, são poucos técnicos para poder acompanhar tudo isso. Tudo bem até agora, gente? Tranquilo? A não apresentação... Ui, desculpa. Eu não sei nem se você vai falar isso mais pra frente, mas eu
esse mínimo, é claro que você já demonstrou que a gente pode fazer essa prestação de contas sozinho, mas é quase uma via de regra que vamos precisar de um contador. Seria excelente ter um contador independente do recurso que a gente for pegar. 5.000 para fazer uma apresentação de teatro. É excelente ter um contador. Vai depender do edital que você submeter o seu projeto. Tem alguns editais que podem flexibilizar, sim, a contratação de um profissional para fazer isso para você. Mas a grande maioria, tá? E aí é um problema. E aí é um problema realmente. Por isso que eu falei para vocês a questão da organização dos documentos. Tá? E o entendimento mesmo. Como, por exemplo, foi facilitado agora para nós, né, na Paulo Gustavo, os 5% que a gente pode gastar da forma como vocês já estão sabendo. Por quê? Por causa dos problemas que nós tivemos na Aldir Blanc 1. Que, inclusive, a gente não sabe nem como é que vai ficar, porque tem entes aí que realmente acabaram prejudicados por causa disso. Percebe? Então, vai depender do edital, vai depender de como está escrito lá, tá? Se você pode usar, se você tem um valor específico para isso, deve colocar na planilha, se puder, deve colocar na planilha, sim. Não abrir mão disso nunca, porque é uma garantia de que você terá sucesso na sua prestação de contas. E hoje é uma tendência, inclusive, que os editais que estão sendo lançados, já preocupados com essa questão, eles estão quase que desenhando, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o edital da Afromineiridade, que acabou de sair, deve ter fechado, inclusive. Sexta passada. Então, eles fizeram uma apresentação tão detalhada que, inclusive, até o percentual de imposto que você tira, eles fizeram a memória de cálculo, eles fizeram a demonstração da memória de cálculo daquilo, que é justamente para facilitar para as pessoas. A tendência dos órgãos hoje é justamente editais dessa natureza, mais explicativos, autoexplicativos, inclusive, e que possam facilitar para o proponente que ele entenda, que ele faça de maneira correta as coisas. Por isso, eu repito e vou repetir até cansar. Leitura do edital. Leitura de tudo aquilo que está lá, porque às vezes a gente lê o edital, ele faz referência a um decreto, ele faz referência a uma resolução, ele faz referência, e a gente não olha. E depois, quando a gente vai executar, a gente vê que não pode, que não podia. Aí você tem problema de glosa no seu recurso, certo? Então, atenção, e a gente não pode ter preguiça de ler, não. E ler atentamente, para ver o que é possível, o que pode e o que não pode, para não ter problemas aqui, ó. Certo? A não apresentação da prestação de contas nos prazos estipulados é inadimplemento grave, acarretando na suspensão de pagamentos, rescisão e a inclusão do nome do executor do convênio no cadastro de pessoas físicas, jurídicas, impedidas de celebrar contratos e ajustes com os órgãos e entidades do município. Isso aqui, infelizmente, aconteceu conosco na Aldir Blanc 1. Nós tivemos pessoas que hoje estão impedidas de contratar com o município. Então, e exatamente por quê? Então, nós passamos por todas as fases. Tentamos contato telefônico, notificamos a pessoa, falamos, repetimos, todas as formas possíveis de contato com a pessoa foi tentado. Com as pessoas, na verdade, não foi só uma, com as pessoas. Foi tentada. E isso tudo a gente vai, enquanto órgão público, registrando. Porque, não sei se vocês sabem, como vocês, enquanto proponentes, prestam contas para nós prestamos conta para o governo federal. E aquilo que foi móvel de inadimplemento, ou seja, não foi prestado contas, o ente, provavelmente,
quando se fizer a análise, o ente terá que repor para os cofres federais. Percebem a gravidade disso? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, porque acham assim, não vou prestar contas, senão vou ficar impedida de contratar, etc. Não acontece nada, não. Daqui a uns 5, 10 anos, você está recebendo uma cartinha do Tribunal de Contas, seja do Estado, seja da União, e não tenham dúvida que a gente recebe. Acabamos de receber uma ali, lá na fundação, de um processo já bem antigo. E eles querem exatamente a comprovação de tudo o que foi feito. E se não se prestou contas, o ente, no caso nosso específico, além da pessoa ficar impedida de contratar com o município, no caso, o órgão gestor, no caso nós, que somos intermediário, vamos ter que repor esse recurso, com juros e correção, dependendo da situação, para o governo, para os cofres federais. Então, por isso, eu já adianto aos senhores que o rigor da gente na prestação de contas dos projetos de vocês, que vocês eventualmente possam apresentar, fiquem atentos, fiquem realmente atentos, porque nós teremos uma banca técnica de pareceristas técnicos, mas nós temos também outras instâncias internas que chancelam esses pareceres técnicos, ou não. E isso por uma questão legal, né? E é importante que todos prestem contas. Quem se dispõe ou quem deseja buscar recursos federais, buscar recursos públicos, né, federais, estaduais ou municipais, tem que enfiar na cabeça definitivamente. Se eu pedir, se eu conseguir a aprovação do meu projeto, se eu executei ou não, eu tenho que prestar contas. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Pode passar, Luana, por favor. Os responsáveis sujeitam-se a penalidades conduzidas pelos órgãos julgadores. Quando eu falei para vocês das instâncias internas que fazem essa avaliação, no nosso caso específico da Fundação, nós temos o setor jurídico, a assessoria jurídica, nós temos o nosso controller, né, que é o nosso controlador, certo? Eles fazem essa análise junto com a equipe técnica. Então, percebam que não fica solto, não fica pontas soltas. Não é uma meia dúzia de 3 ou 4. Não, são pessoas que têm a responsabilidade de avaliar e de verificar se está certo ou se está errado. Porque também, à luz da lei, poderão imputar as penas necessárias, enfim, que forem, a princípio, colocadas. Então, vejam, aplicação de multas, pode ser isso, inabilitação dos agentes que cometerem infrações graves para exercerem cargo em comissão ou função de confiança por até 8 anos. Então, isso aqui é sério, realmente é sério. Declaração de idoneidade do licitante que fica impedido de contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 anos. Nos casos de indícios penais, remessa das peças pertinentes ao Ministério Público para que este adote as providências cabíveis. São as famosas operações que estão por aí, né? Operação de tudo quanto é coisa. Justamente, passa por isso aqui. Porque quando você não presta contas, fica subentendido de alguma forma, não que isso seja de verdade ou que aconteça mesmo, mas fica subentendido que há algum dolo. Concordam? Porque se eu tenho um recurso que é público, que eu já sei que eu tenho que prestar contas dele e eu não presto, algum dolo há de ter. E aí desemboca nessas operações que a gente conhece,
de repente a Polícia Federal está aí batendo na porta das pessoas, recolhendo documentos, recolhendo computadores, celulares, enfim. Então, para evitar tudo isso, gente, para evitar essa seriedade aqui, por exemplo, a questão ali do licitante. Se ele tiver, né, alguma pendência, por exemplo, porque para contratar na administração pública, por exemplo, ele não pode ter pendência nenhuma, ele tem que estar com todas as certidões ok. Se ele tiver com alguma pendência, já era. Pode ser o único no país, o único. Mas não se tem como fazer. Então, lembrem-se sempre disso. Isso é sério, isso é importante, mas a gente consegue também evitar que isso aconteça com uma boa execução, com um planejamento adequado, com o fato de guardarmos os nossos documentos, as nossas comprovações, termos atenção ao que é pedido para que a gente possa atender devidamente. Tá? Pode passar, Luana. Cuidado na aplicação dos recursos. Cuidado. Os recursos devem ser cautelosamente geridos e aplicados. Eu coloco no meu plano de trabalho, na minha planilha, que eu quero comprar uma bola colorida. E eu resolvo comprar, sei lá eu o quê, uma cadeira. E aí? Como é que eu vou justificar isso? Isso acontece, viu? Eu fiz usei um exemplo assim, extremo, mas acontece. Acontece. E aí a pessoa olha para a gente e fala assim, mas eu achei que podia. Pois é, você não podia. Entendeu? Pois é, você não podia. E aí, como é que nós vamos fazer? Você vai ter que devolver o recurso. Quando nós recepcionamos, e vamos recepcionar todas as prestações de contas dos senhores, eu estou contando que todos vão apresentar projeto, né? Nós vamos recepcionar as prestações de contas dos senhores e analisarmos uma a uma. Tá? E é importante que a gente tenha isso muito claro para nós. Prestar atenção nos documentos, a gente não presta. Nesse afogadilho que a gente vive de vida, muitas vezes está lá escrito e a gente não observa. Está lá escrito e a gente não observa. E aí depois não tem como fazer. Não tem como fazer. Se estava no plano de trabalho, se foi aprovado no plano de trabalho o recurso para X, não me compre Y. Não me compre Y. Ou então, dependendo do seu concedente, peça a ele autorização para modificar com uma justificativa bastante consubstanciada. Não, esse aqui eu fui fazer a análise, não vou precisar, mas vou precisar disso por causa disso, disso e disso. E ver se o seu concedente autoriza. Se o seu concedente autorizar, beleza. Se não, não compre. Não adquira. Deve-se evitar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços. Eu tenho uma mania de fazer isso aqui, pagamento antecipado. Não com recurso público, claro, né? Mas eu tenho essa mania. Então, a gente deve ter este cuidado aqui. Evitar mesmo, né? Até porque não pode. Então, evitar esse pagamento antecipado. Outra coisa que já aconteceu, saque total dos recursos, sem observar o cronograma físico-financeiro de execução do objeto. A pessoa tira o dinheiro tudo da conta e sai pagando. Se está na conta, como é que eu vou comprovar depois que aquilo que foi retirado, que aquele recurso que foi retirado da conta foi justamente para pagar todos aqueles itens que estão na minha planilha orçamentária? Como que eu vou comprovar isso? Se eu já retirei o dinheiro tudo da conta? E tem gente que faz. Tem. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Sim. Sim, a rastreabilidade, é o que eles chamam, a palavra da vez é essa, né? Rastreabilidade. Recurso público tem que ter rastreabilidade. Você pegou um projeto de 50 mil, teu som vai gastar 7, vamos dizer. Aí você tem que estar lá, os 50 mil estão na conta e tem que ter. Sim, sim. 7 que você sacou. Sim. Então, você não vai sacar, porque você não pode sacar nada. Nada. Você vai transferir.
Oi. A maioria das vezes você faz pagamento com cheque. Não usa mais. Hoje quase não se usa mais, né? Você vai fazer Pix, depois você tem que comprovar com os extratos bancários. Sim. Com datas. Se você deixar um prazo também de tempo muito grande, você tem que tirar de mês a mês para provar que naquele mês você não lembra. Na verdade, lembram-se da orientação que a Kate deu lá no começo, na segunda-feira, quem estava aqui? Que é, fez o pagamento, já coloca uma planilha lateral de controle para você lembrar, porque a gente perde as informações, a gente esquece o que foi, porque é muita coisa para a gente, entendeu? Vão fazendo esse controle, Nós porque vamos passar isso quando... de novo hoje. Nós vamos passar essa planilha de novo. Tá, porque quando você precisar fazer, né, o controle total, você tem certinho o número da nota, o valor, o dia, para onde que foi, para que conta que foi. Você nem vê nota. Sim, não. Não, bem, a ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. E nós temos, por exemplo, numa outra modalidade de captação que a gente usa, que a gente chama a plataforma Transfere Gov, que já passou por vários nomes. Era Sicom, era Portal de Convênios, era uma opção de coisa. Hoje é Transfere Gov. Nela, você faz todos os pagamentos com as abas específicas e se você não tiver exatamente preenchido da forma correta cada aba, você não consegue transferir o recurso para o seu fornecedor. O seu fornecedor ele tem que estar dentro daquela plataforma, eu falo porque eu já fiz também, certinho, número de conta, se é CNPJ, se é CPF, seja lá o que for, mas tem que estar redondinho. E faz, inclusive, como é um sistema, ele faz, inclusive, o cálculo de tributos, do que você vai descontar na nota, qual tipo de tributo, isso tudo. E depois você ainda tem que anexar no sistema as notas fiscais, as notas todas. Deve-se evitar. Retomando aqui, gente, deve-se evitar utilização dos recursos para pagamentos de despesas outras, diversas, incompatíveis com o objetivo do convênio ou do termo de parceria, que é aquilo que a gente já falou. Você pede para comprar uma bola e compra uma cadeira, né? Então não tem sentido. Transferência de recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias. Pelo amor de Deus, sua conta pessoal não, hein? Por favor. Já aconteceu, tá? Por isso que eu estou falando. A não ser que você já esteja se pagando e você já tenha se apresentado. Na planilha. Você esteja na planilha. Excetuados aos pagamentos eletrônicos de despesa e do ajuste e relacionadas no plano de trabalho. Retirada dos recursos para outras finalidades, ainda que com ressarcimento. Eu não posso pagar uma coisa aqui para atender outra. Não, daqui a pouco eu vou colocar. Não façam isso. Não façam isso. Isso já aconteceu e a pessoa está com problemas até hoje. Não façam isso. Realização de despesas fora da vigência. Isso aqui é importantíssimo, tá? Realização de despesas fora da vigência do convênio ou do termo de parceria. Meu convênio se encerra dia 30 de julho. Julho é 30, né? 30 de julho. Eu tenho um pagamento dia 1º de agosto. E aí? Como que eu vou justificar um pagamento do dia 1º de agosto se o meu termo de convênio finalizou em 30 de julho? Entendeu? Então, não tem como. Não paga antes e não paga depois. Certo? Não paga antes e não paga depois. Ok? Próximo. Mas, Eu não entendi muito bem o segundo aí. Segundo, transferência de recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias. Por exemplo, você pega o recurso e transfere para a sua conta pessoal, por exemplo. Mas assim, se a pessoa que for prestar o serviço. Se ela for prestar o serviço,
Aí ele tem que estar contido na planilha orçamentária que você apresentar. Aí tá embaixo, Aí esse plano. é como uma prestação de serviço sua, normal e tranquila. Tem gente que pega o recurso, tira todo o recurso da conta que foi aberta e põe na sua conta pessoal. Não, e você pode fazer os pagamentos do serviço por mês. Como assim? A pessoa vai fazer, tipo, ela vai fazer 3... A pessoa, por exemplo, é a professora, ela vai dar uma oficina. E aí, 3 meses de oficina. Se você previu na sua planilha que ela vai receber em 3 parcelas, ela pode receber. Agora, se você previu na sua planilha que ela vai receber só no final, sinto muito para a pessoa. Entendi. Só lamento. Porque aí é um problema de gestão. Não, E na nota fiscal tem que constar, viu? Se ela for receber parceladamente, primeira parcela de não sei o quê, segunda parcela de não sei o quê. Em outras palavras, está dizendo que essa conta só pode receber depósito de transferência do órgão. É só o recurso pertinente ao convênio E ele não e recebe mais nenhum. mais nada. Não pode misturar com nada, não pode contaminar com nada. Quando acontece que você fechou um contrato com uma pessoa, vamos pegar aquela do exemplo, que a pessoa vai lá fazer um trabalho. E essa pessoa, por sua vez, ela desistiu. Ela recebeu aquele dinheiro na hora e desistiu. Não, porque ela não pode ter recebido dinheiro sem ter prestado serviço. Eu vou te dar um outro exemplo que eu acho que é mais fácil. Eu já fiz gestão de um projeto que o menino pagou errado. Tá. Ele fez uma transferência errada. Aí o que acontece? Para a gente ter autorização para receber essa verba de volta na conta, a gente teve que entrar em contato com o órgão público, fazer uma justificativa, solicitar autorização para esse dinheiro entrar de volta na conta. Justifica para... Justifica? Próximo. Deve-se evitar também saque dos recursos para pagamentos em espécie de despesas. Pelo amor de Deus! Aí o Beraba adora. Adora. Não pode, gente. O cara fala assim, não, no dinheiro é tanto e no cartão é tanto. Então você paga tanto no cartão, porque no dinheiro você não pode sacar para pagar. Aceitação de documentação inidônea para comprovação de despesas, como notas fiscais falsas, isso é óbvio, né? Enfim. Falta de conciliação entre débitos em conta e os pagamentos efetuados, porque isso é feito um comparativo, tá? Ausência de aplicação de recursos, então atentar quando for para ver se a conta que vocês abrirem já é automática, se já tem aplicação e etc, tá? Uso dos rendimentos, até porque é outra experiência nossa. Nós tivemos um recurso que nós recebemos do Estado, ele ficou 3 meses na conta sem aplicação. O município teve que pagar pro Estado o valor desses 3 meses sem aplicação. Tá? Só para vocês terem noção. Uso dos rendimentos de aplicação financeira para finalidade diferente da prevista e sem a prévia autorização. Isso aqui é um drama. Sobrou dinheiro na minha conta, minha planilha, eu consegui, enfim, sobrou dinheiro. Tem rendimento, que eventualmente pode acontecer de que tudo aquilo que eu previ na minha planilha orçamentária, não necessariamente eu consiga executar daquela forma. Eu posso ter algum problema, certo? E esse recurso, inclusive, tem que ser informado. Tem que, não estava previsto isso, foi feito isso, não foi pago, o recurso está aqui. Certo? Agora, os rendimentos é o seguinte, os rendimentos, de modo geral, você tem que ter a autorização do seu concedente ou do seu repassador, como vocês queiram chamar, para utilização desse recurso. Ultimamente, os últimos decretos que têm saído, os ministérios não estão permitindo mais a utilização dos rendimentos. Antigamente a gente podia. A cultura está permitindo ainda. Tá, mas só se for a cultura, porque os outros órgãos não mais. Porque o que acontecia? Você poderia utilizar, e detalhe, tá? Esses rendimentos, esses recursos de rendimento aqui, você só pode usar para ampliar o seu objeto. Você não pode fugir do seu objeto.
né? Se eu tenho, é um espetáculo que eu propus, o rendimento é para alguma coisa dentro do espetáculo. Eu posso ampliar meu objeto, certo? Não utilizem para outra coisa que é fria. Tem que devolver. Tem que devolver. Tem que devolver. E hoje, por conta, inclusive, a grande maioria dos ministérios hoje não permite, justamente por causa disso, porque ficava, esse rendimento, às vezes, ultrapassava o valor do recurso. Olha só, ficava tanto tempo, que o recurso, o rendimento ultrapassava o valor do repasse até. Isso acontece muito em obra, tá? Em obra acontece muito. Então, para evitar isso, ou o cara executa, ou o cara devolve. Simples assim. Simples assim. Tá? A 424, que veio lá da 127, as outras legislações, a 512, decreto 512, tudo isso já tem definido, entendeu? Então, a gente não utiliza sem a permissão e, dependendo do meu concedente, ele pode me permitir ou não. No caso de obras, esqueçam. Márcia, você falou do senhor que morreu de Covid. Sim. Se ele começou a executar a obra, faleceu, e vai se dinheiro na conta, o familiar devolve, ele continua com a dívida ativa ou aquele que ele já tinha iniciado? Na verdade, a gente não ainda tem muito claro para a gente como que vai ser, porque ele tinha começado a desenvolver, mas aí está agora em inventário, aquelas questões todas, Mas, entendeu? Se a gente começa no meio do caminho, acontece o contratempo, você tem as notas que você começou a executar, mas que por motivo de saúde ou qualquer outro motivo eu não consegui terminar. Aquele início eu tenho que devolver também ou eu posso devolver só o restante? Depende. Se você comprovou a execução de acordo com o que foi aprovado no plano de trabalho, o seu concedente pode considerar como ok, como também pode considerar como não. Depende da interpretação deles. Por isso que eu falei para vocês, não briguem com o técnico de ministério não, tá? Porque é sempre confusão. Porque senão fica assim, a pessoa monta um projeto, etc e tal, ela vai lá e põe lá na pré-produção, não sei o quê, né, no começo da produção, pagamento, não sei o quê, paga todo mundo, devolve o recurso e não faz nada, entendeu? Vou ter a pegadinha. Sim. Nesse caso, é um caso excepcional que a gente estava vivendo um momento único na história humana, né? Único na história humana, digamos assim, né? Grosso modo de dizer. Mas a gente ainda não sabe como o Ministério vai, e vai cair lá na fundação mesmo, né? A gente ainda não sabe. Não sei se ela pode devolver, né? Pode. Nós tivemos uma outra senhorinha que tinha pego o recurso para executar determinada atividade. Ela faleceu e o marido ficou tão desorientado, tadinho, uma pessoa muito simples. Ele ficou tão desorientado que ele foi doidinho lá na fundação que ele queria devolver e devolveu. Tá tudo certinho, sabe? Aquela coisa tipo assim, mas porque ele tinha também aquela questão toda do inventário, aquela coisa, era ele, a pessoa responsável. Então, foi possível por isso apenas, né? Agora, no caso desse que eu falei para vocês, a gente ainda não sabe nem como é que o Ministério vai fazer. Se a gente não sabe nada, e, por exemplo, você vendeu um negócio desse, no meio do caminho acontece alguma coisa. Sim, sim. Consegue se provar o que já foi. A primeira coisa que você vai fazer, entrar em contato com o seu concedente, seja ele qual for, tá? A pessoa que te repassou o dinheiro, vamos dizer assim, e ver com ela qual que é o melhor caminho, porque aí juridicamente tem questões que têm que ser vistas, né? Se for órgão público, piorou. Então, aí tem questões que têm que ser vistas, mas obrigatoriamente entre em contato com quem te repassou o recurso, para você achar o caminho melhor para você e para o órgão também, tá? Gente, vamos dar uma agilizadinha? A última e vamos. Ela me gerou uma outra dúvida. Se é um serviço de longo prazo, eu posso parcelar esse recurso, colocar na planilha orçamentária? Pode. Parcela, Os pagamentos parcelados. meio que mensal. Sim, pode. Só é serviço de longo prazo se é lei, que é captação. Se é lei emergencial, ou se é premiação, ou se é FEC, que é Fundo Estadual de Cultura, tem prazo. E aí não é longo. Você tem prazos muito específicos que não dá tempo de você parcelar nada. Mas esses de longo prazo não tem uma limitação de parcelas. Tem, porque Tem. quando você Tem. faz, você manda já o cronograma.
Você mesmo é que vai definir os seus prazos. Mas eu posso, Por exemplo, eu tenho uma execução de 10 meses. Vamos colocar, tá? Eu coloco lá na minha planilha que eu vou pagar durante 4 meses, certo? Eu não posso colocar que eu vou pagar no 11º mês. Então, eu tenho que ter coerência com a execução do que eu estou fazendo. E vai depender de onde está essa atividade que você está pagando parcelado. Ela é o quê? Ela é a produção propriamente? Ela é a pré-produção, porque de repente até tem? Não sei. Certo? Então, você tem que avaliar isso. Então, na sua planilha de execução, quando você for verificar isso, você presta atenção quanto tempo certinho. E, normalmente, o tempo é pequeno e é durante o período de execução. Mais exatamente, e eu sugiro, isso é uma sugestão minha, né, naquele período da produção propriamente dita. Não utiliza o prazo da pré, nem da pós. Tá? Atente-se a isso. E não ultrapasse os limites de execução, ok? Vamos lá, gente, porque ainda tem muita coisa para a gente ver ainda. Condições insuficientes de operação das beneficiárias, tais como precariedade de instalações, mão de obra desqualificada. Isso aqui é para todo mundo, né? Verificar o seu prestador de serviço, se ele tem condição de executar o que você está pedindo. Porque isso aí é a pessoa que vai, né, o proponente que vai utilizar-se dessa prestação de serviço, ele tem que estar atento a essas coisas, né? Então, aquela questão toda da capacidade técnica, ela tem que ser vista, né? O cara tem que te comprovar que vai poder executar aquilo que você está pedindo para ele, né? Superfaturamento de aquisições e serviços, o que, somado a compras inexistentes, notas fiscais frias, gera o caixa 2 das organizações. Superfaturamento de aquisições e serviços. Uma coisa que acontecia muito, hoje não mais, porque hoje os orçamentos são exigidos, então você tem que fazer, de fato, uma pesquisa de mercado ajustada, e hoje nós temos também vários portais que você tem os valores de referência. O cara colocava um valor estimado lá. Ele não via no mercado e dava uma chutadinha básica, tá? Uma chutadinha básica. E depois não conseguia executar. Percebem? Então, essa questão aqui, ó, superfaturamento, às vezes coloca um valor acima do mercado, os caras sabem inclusive por região, tá? Porque uma coisa, um serviço que custa X aqui em Minas Gerais, no norte do país custa Y. No Nordeste custa 2X. Então, eles sabem porque eles utilizam aqueles painéis que existem para poderem avaliar. E se não tiverem, se for um serviço muito específico, eles fazem avaliação junto às empresas e fazem pesquisa. Para dizer para você, esse valor está acima acima do valor de mercado. Tá? Eu vou aprofundar no próximo slide, se você quiser passar mais. Tá. Mas se você quiser aprofundar também. Tá, esse aqui pode passar. Pode passar. Os documentos necessários. A Luana vai se aprofundar mais nisso aqui, eu vou passar rapidinho por ele, tá bom? Porque o nosso prazo já está... Relatório de execução, os documentos, né? Relatório de execução físico-financeiro, resumo das realizações físicas, lembram-se lá do primeiro slide que eu falei para vocês, que era físico e financeiro, né? No período em que o projeto foi executado. A relação de pagamentos, as notas fiscais, né? O comprovante de recolhimento de saldo. Toda e qualquer sobra deverá ser recolhida na conta específica do município. Ok? Outro, relatório de cumprimento do objeto do termo de execução cultural com fotos inclusas. Esse termo de execução cultural é o que vai ser estabelecido com todos aqueles que forem contemplados com os recursos da Lei Paulo Gustavo. Tá? Então, a gente chama convênio, não sei o quê. Então, o nosso será termo de execução cultural. Tá? Com fotos inclusas, viu? Lembre-se da tia aqui falando, as fotos com as datas, com tudo certinho. Relatório de cumprimento do objeto da contrapartida obrigatória, porque vocês sabem, vocês não vão fazer um aporte de recursos, mas tem a contrapartida social. E nós precisamos ter ciência de que aquilo que vocês propuseram
foi executado de acordo com o que está lá aprovado. Os produtos resultantes de publicações e produção audiovisual, em geral, deverão ser encaminhados à Fundação Cultural de Uberaba por ocasião de prestação de serviços. Se vocês tiverem um documentário, por exemplo, vocês têm que nos mandarem uma cópia desse documentário, porque, inclusive, vai para o acervo da Fundação, né? E é importante que todo mundo saiba disso. Produziu, tem produto, o projeto de vocês é um produto, tem sempre que ter uma cópia desse produto para ser entregue na prestação de contas. Ok, pessoal? Disposições finais. Todos os documentos apresentados como comprovação da execução de um projeto são de inteira responsabilidade do empreendedor, do beneficiário. Ou seja, devem ser guardados devidamente, de preferência digitalizados, para evitar a perda, né, com o tempo, e devem ser guardados por um tempo, algum tempo atrás eram quase 10 anos, né, que se pedia para os órgãos públicos. Hoje até diminuiu um pouco, mais 5 anos, certo? Mas devem ser guardados realmente, porque em algum momento, se houver necessidade, vocês têm isso de fácil acesso para poderem apresentar. O beneficiário deverá manter durante o prazo de 5 anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, em seu arquivo os documentos originais que compõem as prestações de contas. Isso é fundamental, tá? É importante vocês terem isso aqui bem claro, porque muitas vezes isso aqui, em algum questionamento futuro, poderá salvar vocês de terem prejuízos pessoais, ok? Em qualquer etapa da execução da prestação de contas de um projeto, poderão ser solicitados esclarecimentos e ou vistorias. Isso aqui é importante. Isso aqui eu gostaria só de finalizar isso aqui com vocês pelo seguinte. Se o meu concedente, né, ou meu órgão repassador, se ele achar por algum motivo que a sua execução não está acontecendo a contento, ele pode fazer uma vistoria, sim, sem nenhuma dificuldade. Ele pode pedir a apresentação de documentos, ele pode fazer uma vistoria, ele pode ir em loco, fazer uma vistoria em loco. Isso é um direito dele enquanto repassador, enquanto concedente, tá? Então, não é perseguição, não é nada. Isso vai muito de acordo com os técnicos que analisam os documentos de prestação de contas, certo? E finalizo aqui essa minha fala com vocês dizendo o seguinte, isso para mim é muito importante, realmente muito importante. Nós estamos fazendo um esforço muito grande na Fundação, no sentido de executarmos e de trabalharmos no sentido da política pública de cultura na sua forma devida. Temos uma equipe muito pequena, mas uma equipe que tem como determinação a execução da política pública. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós tivemos momentos anteriores que houve algumas interferências, outras que não vêm ao caso agora, mas que determinaram rumos da cultura em Uberaba, rumos difíceis, vamos dizer assim. Então, nós temos tido cuidado de fazer toda a condução daquilo que está sob nossa responsabilidade com muito critério, com muita técnica mesmo, com muito conhecimento. E para isso nós não envidamos esforços. Então, muitas vezes que a gente não pode atender vocês em algum momento ou tivermos alguma dificuldade, creiam que é porque é um acúmulo imenso de atividades que a gente tem, mas que a gente tem feito com maior critério. Inclusive, a própria execução da Paulo Gustavo até agora, a gente considera como irretocável, porque nós conseguimos fazer o que a grande maioria dos municípios não fez, que foram as oitivas. Até o nosso plano de ação foi feito a partir das nossas oitivas, tá? Então,
a gente está à disposição de vocês, tá? E agora eu deixo com a Luana. E qualquer coisa... Me mata se deixar comigo. E qualquer coisa que vocês precisarem, a Fundação, esse setor específico, essa coordenação de incentivo de projetos culturais, está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, gente, como a gente veio falando aqui, né? Hoje a Márcia veio trazendo uma questão mais ampla, principalmente do que o poder público espera dos proponentes, né, dos beneficiários, enquanto agentes beneficiários de projetos culturais. E aí eu trago um pouquinho da minha experiência do outro lado, né, que, como a Márcia falou, tem apenas 2 meses que eu estou no poder público. Antes eu estava do outro lado, e aí... Estava aí, nas cadeirinhas com Estava vocês. nas cadeirinhas com vocês. E aí, eu vou trazer um pouquinho das coisas que eu venho aprendendo, desenvolvendo durante todo esse tempo, para que as prestações de contas se tornem menos dolorosas, né? Deixem de ser fantasmas e se tornem também parte do processo, tá? Então, na verdade, é o que a Márcia falou, a prestação de contas, na verdade, ela começa com a sua idealização do projeto, mas ela, de fato, especificamente, juridicamente, ela começa a partir do momento que o dinheiro, o recurso, vai cair na conta do beneficiário. Caiu o dinheiro na conta do beneficiário, vocês já abrem 200 mil planilhas e começam a trabalhar. Eu falo vocês por quê? Porque, geralmente, quem é o proponente, ele acaba sendo o gestor do projeto, né? E aí, às vezes, dependendo do edital, ele não dá espaço, por exemplo, para contratação de gestor de projeto, contratação de produtor executivo. Então, acaba que o coordenador, o proponente, acaba, né, tendo que fazer todo esse processo. Mas o ideal é... E aí, eu não sei se a Kate chegou a falar na segunda-feira, porque eu não vim, porque a gente faz o seguinte. Primeiro, a gente faz a planilha dos sonhos, né? A planilha ideal. Olha, no meu projeto ideal, ele fica em 200 mil reais, mas o meu edital é de 10 mil. Então, como que eu vou adaptar, né, como vem sido falado durante a semana inteira, como que eu vou adaptar esse projeto ideal para um edital, né, micro, menor? Então, vou fazer um recorte, vou fazer... Então... A partir do momento que o edital sai, a gente já tem que pensar esses processos todos. Então, qual que é a dica? Escrevam um projeto, montem a sua planilha, façam isso como se fosse executável de qualquer jeito. Olha, gente, meu projeto é tão lindo, maravilhoso, ele está com 300 mil reais. Ele é executável? Se o edital não competir, não é. Mas, a partir daquilo ali, você já vai começar a enxergar o que você pode recortar para se tornar executável dentro de editais. Tá? Então, isso que a gente chama é um projeto guarda-chuva. E desse projeto guarda-chuva, eu consigo recortar outras propostas. Então, o que a gente vem falando toda essa semana aqui? Né? Que a gente tem um fluxo de projeto. E como é que funciona esse fluxo? Primeiro, a gente tem a ideia, o conceito. E aí, eu vou para o papel. E aí, eu elaboro. Né? Dentro dessa elaboração, tem o edital. Então, eu vou ler o edital, vou elaborar o projeto de acordo com isso. Aprovou o projeto, ele vai para execução. Né? E aí, eu executo, que é a parte mais legal, todo mundo feliz, principalmente quando é artista, né? Vai lá, executa, lindo, maravilhoso. E aí... veio o choque de realidade. Eu tenho que concluir, eu tenho que prestar contas. Né? Então, o que a gente indica? Né? Que esse fluxo, ele não é rateado, ele não é caixinhas separadas. Né? Enquanto eu estou tendo a ideia, eu já estou pensando em como que eu vou elaborar, como que eu vou executar e como que eu vou concluir. Enquanto eu estou elaborando, eu vou pensar em como eu vou executar e como eu vou concluir. Enquanto eu estou executando, eu já estou fazendo a minha prestação de contas. Tá? E aí, como já foi dito, né, normalmente, a gente faz de 2 formas.
a gente faz o relatório de execução do projeto, que é para comprovar que o projeto foi executado conforme vocês apresentaram, e o relatório de execução financeira, que é para comprovar que a verba pública foi aplicada da forma com que vocês falaram que iam aplicar. Por que a gente bate muito isso na tecla? Porque é dinheiro público, gente, não é nosso, é do povo. E quando a gente gere dinheiro do povo brasileiro, nós não estamos atentando só contra a Prefeitura Municipal de Uberaba, contra a Secretaria Estadual. Nós estamos atentando contra o bem do povo. Então, é uma coisa, gente, que a gente tem que ter muito cuidado para gerir. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre o relatório de execução do objeto, né? O que geralmente contém nesse relatório? Normalmente vence um modelo para se seguir, mas é bom a gente já, mesmo sem ter um modelo, a gente já utilizar esses recursos. Tem que ter o nome do projeto que foi aprovado. Tem que ter o número de protocolo, que é o termo de execução que você assina para receber a verba. E ele tem um número. Então, esse número, vocês já colocam ele no seu relatório de execução. Tem que especificar, gente, o período de realização. E especificar muito bem, igual a Márcia falou, com data, com hora, se for possível, quantas horas foram de execução. Então, assim, especifica o máximo, porque nem sempre a pessoa que vai avaliar o seu projeto, ela conseguiu acompanhar presencialmente toda a execução. Então, você precisa provar para essa pessoa que não viu a execução de que o projeto foi executado da forma correta. Tem que ter o número de público beneficiado. Vocês lembram ontem o Terence falando que tem que estimar um público, né? E agora eu tenho que comprovar que esse público foi atendido. Ou ele foi atendido no número certo, ou ele extrapola. Se ele foi menor, aí é um problema. Aí eu tenho que justificar porque que ele foi menor. E aí é isso. Eu acho que vocês ficaram a semana inteira ouvindo a palavra justificar. Vocês vão aprender que isso é para o resto da vida, tem que justificar. Relatório de atividades realizadas. Então, por exemplo, se o meu projeto é uma oficina e essa oficina tem 10 encontros, eu tenho que fazer um relatório de cada encontro. Não é um chilhamaço, gente, mas tem que estar falando, ó, tal dia teve tal encontro, tal. Em anexo vem o plano de trabalho, tem que ter tudo isso. Tá? Relatório da contrapartida. Ou ela vem dentro do relatório de execução, ou cria-se um relatório específico para contrapartida. Então, assim, eu coloquei aqui porque ou ele vai existir, mas se não tiver especificado que ele tem que ser separado, ele entra no relatório de execução. Isso eu falo da contrapartida social, que é a que a gente faz. Porque se fosse a contrapartida financeira, ela entraria no relatório financeiro. Tudo ok por aqui? Beleza? Estou falando muito rápido? Não. Tá. Então, olha, é importante anexar fotos. Gente, por favor, não joguem tudo no Drive e envia como se fosse qualquer coisa. Selecionem as fotos. Você quer mandar Drive porque é muita foto? Mande Drive, mas seleciona as melhores fotos e coloca dentro do relatório. E põe assim, em anexo mais fotos. E coloca o Drive. Não façam de qualquer jeito, porque mostra o zelo que você tem. E aí mostra também a possibilidade de aprovar mais vezes o projeto. Lista de presença e de avaliação. Se o seu projeto cabe uma lista de presença, se o seu projeto cabe uma avaliação no final com as pessoas, façam. Façam porque comprova. Eu fiz uma apresentação de teatro e o pessoal gostou muito e veio falar que gostou. Tem como eu gravar na hora? Não tem? Pega meu WhatsApp, você pode escrever o que você achou, me manda, printa, coloca, tá? Clipem da ação, né? Se saiu nas redes sociais, se saiu na mídia, printem, coloquem o link para as pessoas verem que também teve uma ampla divulgação. Coloquem também os materiais que foram usados para divulgação e onde eles foram divulgados. Então, se eu fiz um flyer e esse flyer ele foi virtualmente feito, então eu posso
a divulgação, desculpa, o flyer foi feito, a divulgação virtualmente, eu posso printar as telas de onde saiu essa divulgação. Ah, não, meu flyer ele foi presencial, então eu vou digitalizar e anexar junto ao meu relatório de execução. E aí, isso que foi que eu falei, né? Dos feedbacks, dos relatos de experiência. Tudo isso é importante para falar também como que seu projeto atingiu a sociedade em geral. E tudo isso conta também como não é uma pontuação, mas como uma avaliação positiva dentro da execução do seu projeto. Fechamos aqui o mais fácil, né? Que é o mais legal de todos. E aí a gente vai para o... eu adoro a primeira parte. Você tem problema na execução, é uma Sim, não, sim, mas né, ninguém aqui vai ter um problema na execução, né? Vai ser todo mundo perfeito. E aí a gente tem junto concomitante que entregar um relatório de execução financeira. E aí o que tem que ter nesse relatório de execução financeira? Tem que ter extratos bancários mensais e o extrato bancário final. Então, todo mês, você vai lá, põe do dia 1º ao dia 31 do 1, do 1º ao dia 28 do 2. Todo mês vocês já tirem, já emite lá online e salva. E aí, no final, você vai pegar o extrato do início da abertura da conta até o final e colocar. E aí, você tem que apresentar o último extrato zerado. E o comprovante de encerramento da conta, dependendo do edital. Tem edital que não cobra, mas tem edital que fala, não, você já tem que me comprovar que a conta foi encerrada. Tem que ter a conta específica que vai receber o valor do projeto e o final zerado e encerrado. Contratos devidamente assinados. Coloquei que vou contratar gente. E coloquei principalmente, se eu já tenho lá especificado quais são as pessoas que eu vou contratar, que são parte da minha equipe, projeto aprovado, contrato assinado. Guardem. Tanto ele impresso, quanto ele virtualmente. Por que impresso? Porque a pessoa tem que assinar, então vocês vão ter que imprimir o contrato. Então, virtualmente também guardem o contrato. Notas fiscais, guias de recolhimento e comprovantes de pagamento. Por que a gente fixa muito nisso? Porque, gente... Estou falando muito alto? Não, eu só vou ter uma dúvida, mas eu tá. interromper, mas já que eu Já interrompeu. Não, é porque agora, por meio do gov.br, todo cidadão pode assinar. Pode. Pode ser também. Pode ser também, mas de todo jeito vai ter que imprimir. Depende. As últimas prestações de contas do município foram impressas. Então, eu estou falando de todo jeito porque as últimas foram entregues impressas. Não, a prestação não. A prestação foi impressa. Você tem que imprimir para entregar. Isso. Você pode assinar digitalmente e imprimir. Isso, mas eu já falo também outra coisa. Imprimam. Porque computador estraga, a nuvem não salva. Pode acontecer tudo. O que você menos esperar. Às vezes você achou que jogou para a nuvem e não jogou. Gente, se resguardem. Se resguardem. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, se resguardem. Eu sei que dá para tirar a segunda via de tudo. Dá para tirar. Não, eu sei que dá. Eu sei que a gente tem que economizar, cuidar da natureza, mas nisso aqui se resguardem. Façam o impossível. Tá? Saldo residual. Se sobrou dinheiro na conta e se você não fez uma solicitação de utilização ou se não foi aprovada essa solicitação, o ente federativo ele vai te entregar a conta que você tem que devolver. Não é qualquer conta, tem a conta específica que você tem que devolver e aí é na boca do caixa, não adianta você fazer transferência direta. Aí você tem que ir lá no caixa, mandar tirar dessa conta e transferir para a conta do ente. Tá? Normalmente ele emite uma GRU, né? Sim, também tem isso. Ele emite uma GRU. Mas o Estado, a do FEC do Estado é direto. Eles mandaram o número da conta. Federal, ele emite a GRU e beleza, porque aí já vem prontinho, Isso. já vem inclusive com as unidades, porque cada unidade, cada departamento federal tem um... Nossa, gente. E aí é isso, GRU. Gente, se é GRU, se recolheu INSS, se recolheu imposto de renda, tem que guardar a guia também, tá?
porque aí não é nota fiscal. Ah, não pode fazer recibo, tem que ser nota fiscal. Planilhas são as melhores amigas dos gestores e coordenadores de projeto. É horrível para quem não gosta de mexer? É. Eu gosto de mexer? Não. Mas elas são as minhas melhores amigas. Eu tenho sempre 200 mil planilhas abertas quando eu vou executar projeto. Peraí, volta ali, por favor. Essa daqui Coloca isso na frente do espelho. Sabe aquelas frases que a gente coloca de auto... Né? Eu me amo, aí você coloca uma assim na frente do seu computador. Planilhas são as melhores amigas, tá? Elas não deixam você errar. Se você segue a planilha... E aí eu falo da planilha, gente, desde a orçamentária. Aquela planilha do começo ao fim da sua vida, você vai carregar ela lá na pastinha. Você está executando o projeto, você está com ela na pastinha. Por quê? Porque a gente esquece. A nossa memória falha. Então, sempre estejam com a planilha de vocês, dos projetos de vocês, impressas no celular, no computador. Para onde você precisar acessar, você acessa na hora. Aí, esse é um modelo de planilha de relatório de execução, que eu acho que a Kate já deve ter mostrado para vocês, mas eu trouxe mesmo assim. Que aí eu ponho a descrição do item, com base no projeto aprovado, o credor, quem que eu estou pagando, o CNPJ ou CPF, o número da nota fiscal ou RPA. Contra-cheque não usa mais, tá, gente? Mas é que o Estado, essa aqui é do Estado. E o Estado, ele não atualiza as planilhas deles. Não ouçam o Estado, eu amo vocês. A data que foi feito o pagamento, o número de cheque, que não se usa muito, ordem de pagamento, transferência, que seja TED, Pix ou DOC. Eles atualizam o que eles querem, porque eles já colocaram um Pix aqui. E a função débito também funciona. E o valor que foi pago. Lembrando que o valor que foi pago, vou ser bem professora agora, tem que ser o mesmo valor que está na nota fiscal. Nem 1 centavo a mais, nem 1 centavo a menos. Porque se você pagar 1 centavo errado, sua prestação de contas não fecha. Ah, mas a minha planilha estava que eu ia pagar R$ 1.500 e eu fechei o trabalho a 1.501 porque o rapaz não quis fazer. Não contrate. Ou tire do seu bolso e pague R$1 para ele separado. Tá? Não deixe tudo para o final. Organize toda a sua documentação durante a execução para que a sua prestação de contas seja tranquila e eficiente, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui todos os dias também. Documento. E aí fala, mas eu sou artista. E artista não gosta de mexer com documento, não gosta mesmo. Eu tive que aprender a mexer. Entenderam, né? E aí o que acontece? Não tenho, gente, não tenho capacidade, Luana, não é para mim. Então, eu vou prever no meu projeto que eu vou pagar uma pessoa para gerir meu projeto. E aí, essa pessoa vai ser responsável por guardar os documentos. Então eu não preciso me preocupar com isso. Precisa, porque o pagamento sai da sua conta. Mas, a pessoa já vai falar assim, olha, recebi a nota fiscal, tá aqui a nota fiscal, tá aqui a conta que você tem que transferir, você só vai fazer a transferência. Porque tem uma pessoa que está ali mexendo, responsável por fazer todo o resto do processo. Tem gente que ainda deixa a conta com a pessoa. Né? Eu não gosto muito de mexer com conta, não, dos outros. Dicas importantes. Leia com atenção a legislação e os editais. Vou falar de novo, coisa que eu falei todas as oitivas e vou falar hoje. A lei Paulo Gustavo tem 2 regulamentações que regulamentam ela. Então, não adianta ler só a lei Paulo Gustavo, tem que ler as regulamentações. Além dessas 2, a de audiovisual é regulamentada por uma regulamentação da Ancine. Não tem os números aqui agora, mas lá no site do MINC está lá já todas as regulamentações junto com a Paulo Gustavo. Então, leiam. É chato, mas lá vai falar o que pode e o que não pode. Tá bom?
Modelos. Mas os editais... Mas os editais propriamente ditos, cada indica vai fazer os seus. Tenha meta e siga um método. Não se percam no meio do caminho, porque se perder no meio do caminho, vai entravar, não é só o seu desenvolvimento, vai travar todo o seu projeto. Elabore seu projeto no Word ou no Drive. Pelo amor de Deus, não escrevam o projeto na mão. E esquece que ele está ali, porque cai água, cai para café, cai tudo. Vai, abre o drivezinho no celular e digita ele. Tá bom? Escreva textos objetivos e claros. Sejam ele na elaboração do projeto, seja na prestação de contas. A pessoa quer saber que o projeto foi executado. Ela não quer saber que você jogou purpurina e que aí brilhou e a fada veio. Não precisa, tá? Sejam objetivos. Eu estou falando que eu estou sofrendo. Faça um planejamento minucioso. Se você planejou bem, a sua prestação de contas vai sair perfeita. Lembre de destacar, e aí eu falo tanto, isso aqui, gente, eu estou fazendo uma revisão desde a prestação de contas até a elaboração do projeto, vale para tudo, tá? Destaque os benefícios culturais e artísticos que seu projeto teve, tanto na prestação de contas ou o que ele poderia ter quando você elaborou o projeto. Reforce o efeito multiplicador do seu projeto. O governo, seja ele qual for, ele é um investidor assim como qualquer outra empresa. E os seus projetos, se ele teve efeito multiplicador bom, você consegue aprovar ele em outras edições. Fique atento aos detalhes. Lembre-se sempre de revisar, revisem. Vocês sonhar com planilha, mas revisem tudo, tá? Porque se faltar um documento na sua prestação de contas, ela é impugnada. A prestação de contas começa? Isso. De novo, a prestação de contas começa? Agora. Isso, porque vocês vão sair daqui, todo mundo já escreveu o projeto de vocês, que vocês vão concorrer. O felizes e aterrorizados, ainda tem uma dúvida ainda. Então, gente, só lembrando, é fundamental que o gestor do projeto e o proponente, ou ele é a mesma pessoa, ou eles são duas pessoas, conheça a legislação aplicável, bem como mantenha uma comunicação com o órgão responsável pelos editais. Porque essas pessoas, são elas que vão tirar suas dúvidas, são elas que vão sanar imprevistos, e tudo a tempo. Se vocês falarem, não vou conseguir, deixa para depois, eu falo depois, perdeu o tempo hábil. Então, mantenham o canal de comunicação aberto. E como eu sou muito sucinta, obrigada. Tá aqui os nossos contatos, é o mesmo departamento da Márcia. E o meu Instagram tá ali. E se alguém tiver alguma dúvida, dá tempo ainda de perguntar para a Márcia.